esposa, meu filho e meus... Qual a idade do seu filho? Meu filho tá com 5 anos agora. Como é o nome dele? Micael O'Neill. Micael. Bom. Já tá gravando. Mas não tem problema, vai ficar pra edição. Tá bom essa altura? Tá perfeito. Se precisar, eu aumento lá na edição. Então, vamos lá. Vamos ver se vamos caber aqui nós dois, né? Já começa falando isso, que a gente tá aqui. Já vai aparecer isso aqui, ó. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Leandro Mactube. Hoje com a presença ilustre do grande mestre Wagner Borges. Não sei se ele gostaria que eu chamasse-o de mestre, mas para mim é uma referência. E sei que para vocês também é uma referência, uma pessoa que saca muito da espiritualidade. Tem mais de 30 anos de experiência, muito mais, né, Wagner? Mais de 40 anos. 40 anos de experiência, estudando projeciologia, passando a sua verdade, passando as suas experiências. E hoje a gente marcou aqui um bate-papo no seu apartamento de uma forma bem informal, bem simples, e não tem tema definido. O que você poderia falar para essa nova juventude, Wagner? Seja bem-vindo ao canal Leandro Mactube, sobre a projeção. Como é que um jovem que, como eu, assim, que já fui roqueiro, como que ele alcança a projeção astral? O que seria a projeção para um jovem que quer buscar uma projeção astral? Olá, amigos. Prazer, estou conhecendo pessoalmente o Leandro aqui. Pelo menos nesse plano aqui, a gente já se conhece do lado de lá. A gente estava brincando, né, que nós estamos aqui num sofá, quase não cabe, nós dois bem fortinhos, né? Não, esse é efeito da câmera, gente. E a gente está gravando aqui hoje, quinta-feira, dia do aniversário da cidade de São Paulo, hoje feriado, aí ele veio aqui bater um papo, falei, vamos gravar algo, tô aqui de bermuda, bem simples em casa, e fotografou aqui algumas coisas de um quartinho que eu tenho, onde eu faço meditações, trabalho de energia. Aqui no quarto tem, desde, por exemplo, uma estátua do Oxalá, uma estátua do Buda, uma da Maat, a deusa egípcia, como tem pôster do Led Zeppelin e do Yes, né, bandas que eu gosto bastante. O Leandro, eu comecei a ter essas saídas do corpo na década de 70. Eu tinha 15 anos, né? Hoje eu tenho 56. Então naquela época era muito difícil, não tinha quase livro nenhum falando do assunto. Não tinha internet, não tinha nada, eu não tinha com quem conversar. E eu tendo essas experiências espontâneas, eu virei rato de sebo no Rio de Janeiro, tentando achar literatura que falasse dessa temática, né? Eu encontrava capítulos dentro dos livros, mas nada muito específico. E cada livro tinha uma abordagem diferente, né, dentro daquela área. Então fui filtrando essas abordagens, fazendo uma espécie de visão universalista, o que foi muito bom, porque me deu uma visão de conjunto, né? E aí, como jovem, 15 anos, ia à praia no Rio de Janeiro, gostava de rock progressivo e hard rock, aliás, eu sou apaixonado até hoje, namorava, era o meia esquerda do time de futebol, então, um jovem normal. Então eu procurei... só lembrando que ele é sofredor igual a mim, porque botafoguense. ele é Botafoguense. Então, o que acontece? Eu tive muita sorte que à medida que essas experiências foram acontecendo, eu fui me desenvolvendo em várias áreas, e o ser humano foi crescendo junto, então misturou uma coisa com a outra. Então, a parte humana de jovem me ajudou a ficar com o pé no chão durante as saídas. E as saídas me ajudaram a ter espiritualidade no mundo físico. Então essa mescla me ajudou muito. Então o que eu aconselho aos jovens que estão estudando experiências fora do corpo e outras temáticas? Vocês podem viver que experiência for, a profundidade que for, mas não pode perder o pé no chão da encarnação, da vivência comum, Leandro. O fato de conversar normalmente com todo mundo. Às vezes as pessoas ficam muito empolgadas e tentam doutrinar as outras pessoas com a experiência que para ela está abrindo um outro horizonte e comete o erro de se tornar chato, tentando, pega aquela vozinha cristã de 80 anos, não, a senhora sabia que a senhora pode sair do corpo? Isso é um absurdo, deixa ela do jeito que ela é, vive a experiência aqui, vai fazer sua faculdade, se formar, namora, tenha seus amigos, pratica o esporte, seja o mais normal possível e nunca perca isso até os 100 anos, né? Para poder manter o pé no chão. E equilibra esses estudos com a vivência normal. Agora, eu posso dizer, Leandro, a melhor coisa que me aconteceu na minha vida foram as saídas do corpo. Porque muito cedo me abriram um horizonte para eu encarar também a vida aqui com outro nível, outro tipo de observação, né? Viver a vida normal, mas com uma outra visão, estar partilhando das coisas aqui, mas com outro enfoque. E esse enfoque que as saídas do corpo dão para a gente, quando se estuda esse tema de forma séria, né? Não é uma viajada na maionese astral, de forma equilibrada, não só a projeção,
Mas a espiritualidade em geral, não estou falando de uma doutrina, estou falando de valor. Isso ajuda muito a pessoa a evitar cair em droga, exacerbar no álcool, né? E essas coisas todas. É claro que um jovem pode tomar uma cerveja, normal. Agora, encher a cara é um problema. A droga, ela exacerba a sensibilidade, ela pode até causar mais visões, mas ela desequilibra a pessoa no nível químico, psicológico, aqui embaixo na encarnação. E hoje, com o advento da internet, é muito mais fácil um jovem pegar informação. Agora, você sabe, né, Leandro? A internet é terra de ninguém. Então você tem blogs, sites, canais maravilhosos e, ao mesmo tempo, 1000 outros totalmente nefastos que levam a pessoa para coisa negativa, desequilibram a pessoa. Uma farofada danada. Uma farofada. Então, a internet como veículo de informação, ela não é boa ou ruim, depende do que você está buscando. Então, para quem está buscando essa área, filtra tudo que vocês verem, escutarem, lerem, incluindo isto mesmo que você está vendo agora, para filtrar usando bom senso e ver se aquilo que está sendo passado é favorável para a sua evolução, te traz equilíbrio, te traz felicidade, contentamento, Leandro, porque é uma coisa que eu falo muito, se não for para ser feliz, para que estudar? Verdade. Esse tipo de coisa. Nem então, entra. desconfia muito, você que está assistindo essa gravação, de pessoas que estão dentro de algum caminho espiritual e que não estejam bem-humoradas, tem alguma coisa errada, porque a abertura do chakra do coração, né, Leandro? Ela traz uma alegria natural, independente do que aconteça. Aí alguém pergunta assim, por que você está contente? Eu falei, não sei. E a pessoa fala, mas não tem um motivo? Não, e precisa ter motivo. Né? Deus, nós já chegamos aqui, primeira vez que eu encontro o Wagner, já chegamos, a gente não para de rir o tempo todo. É alegria. E outra coisa, fazer observação, para quem o Wagner não sabe, né? Muitas das coisas que o Wagner falou aqui, você fala, agora eu sei de onde o Leandro está falando desse lance de visão universalista, de alegria. Aqui, ó, de quem é o cara que eu peguei isso tudo. É porque é uma coisa só. E a gente não está se encontrando aqui, a gente está se reencontrando. Perfeito, Wagner, perfeito. E lembrando, né, Wagner, que a projeção astral não é uma religião. Não, de jeito nenhum. A projeção, ou experiência fora do corpo, se quiser chamar assim, ela faz parte do conjunto de potenciais parapsíquicos do ser humano, como a telepatia, a clarividência, a mediunidade. São capacidades humanas. Agora, outrora, aonde que esses temas eram estudados, Leandro? Nos templos antigos, notadamente do Oriente, Egito, Índia, China. Então havia um viés esotérico em cima dessa temática. O tempo foi passando, naquela época a coisa era passada através de iniciações, né? Dos hierofantes, os mestres para os neófitos, iniciando grau a grau, e a população não tinha acesso, a não ser que se iniciasse dentro daquelas tradições. Então ficou um viés místico envolvendo as saídas do corpo. Com o passar do tempo, na época da Idade Média, por causa das Inquisições, né? Poxa, quem mexer com esse assunto ficou mais secreto ainda, senão corria o risco de parar na fogueira da Inquisição. Quando chegou o século XIX, o advento do Espiritismo, a Teosofia, Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e várias outras áreas, acabaram abrindo essa temática. Trazendo de volta. Porque você entrava numa livraria, por exemplo, de Londres ou Paris, no século XVIII, você não achava um livro de vida após a morte, nada de saída do corpo, nada de chakras. Quando é que esse tipo de literatura aparece? Do século XIX em diante, em livrarias em aberto, literatura espírita, teosófica, antroposófica depois, e também parapsicológica depois. No século XX, essa temática foi ampliando muito. Nós tivemos dois problemas, que foram duas grandes guerras. Naquela época, quem é que publicaria, por exemplo, um livro de projeção astral em 1942, na guerra, Londres em ruínas? Então, isso atrapalhou um pouco. Quando chegou no pós-guerra, década de 50 e 60, depois, começou a fluir muita literatura de projeção astral, notadamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, depois no Brasil. E ao longo da década de 80, foram surgindo vários autores também publicando material. Na época, no finalzinho da década de 70, para a virada da década de 80, o Valdo Vieira, que tinha trabalhado muitos anos com Chico Xavier, publicou o livro Projeções da Consciência e começou também a dar palestras no Rio. Foi quando eu o conheci. E aí ali a gente juntos, o Valdo tinha 49, eu tinha 19 anos. A gente começou a fazer palestras, eu estudei muito com o Valdo. Naquela época o Valdo
tinha um trabalho focado na projeção. É praticamente a nossa diferença também. Então, né? E aí, naquela ocasião, começou a aparecer muitos livros de projeção de autores brasileiros, né? O Valdo Vieira foi responsável por essa abertura naquela ocasião, né? E aí, o que acontece? Com o advento da internet, na década de 90, a informação foi e fez essa abertura. Então, daquela parte antiga para cá, Leandro, foi mudando de um viés esotérico, místico, para um viés um pouco mais normal e natural. 100 anos atrás, você falasse para alguém assim, fulano sai do corpo, aí a pessoa diria, ele mora no Himalaia, ele mora dentro da pirâmide. Quer dizer, havia no imaginário popular um misticismo atrelado, né? Ou até uma certa religiosidade em algumas áreas. Hoje, quando você fala no tema, ele está tão pulverizado, fragmentado em várias áreas, que se tornou um tema muito universalista. Você encontra estudos de saída do corpo dentro do espiritismo, em alguns grupos, dentro da teosofia, grupos ocultistas. Por exemplo, eu dou palestra em várias lojas maçônicas, eu dou palestra em vários grupos da Rosa Cruz, palestra em centro espírita, umbanda, falando sempre da saída do corpo, ou seja, é um tema recorrente. Porque, na verdade, a projeção astral aqui, como ele falou que não é uma religião, você não, dependendo, assim, não depende de você é evangélico. E tem evangélico que acompanha meu canal, tem algum problema a pessoa ser de alguma religião? Não tem. Agora, por exemplo, na minha família, metade era evangélica. Eu tive muito problema com minha mãe e meus irmãos, porque achavam que o estudo de saída do corpo que eu estava fazendo era coisa do diabo. Tá? Então tem que ser bem direto também, existe isso. Agora, ao longo do tempo, dando palestra e dando cursos, muitas pessoas iam nas palestras e falavam assim, eu sou evangélico e estou tendo arrebatamento espiritual. E eu tenho alguns pastores que frequentam o Facebook do IPPB e fazem perguntas. O que eu faço? Eu respondo a eles em cima da temática da projeção. Eu não me meto no parâmetro religioso, porque isso é desnecessário, isso é de cada um, né? Agora, o enfoque universalista, ele acaba te trazendo, Leandro, um viés mais espiritualista. Não porque você seja espiritualista. Por exemplo, se você sai do corpo e encontra uma presença extrafísica, um espírito, por exemplo, você admite isso facilmente no meio espiritualista. Um religioso vai ter dificuldade. Não com a saída, mas com o que ele encontra lá, e aí isso pode causar um problema. Agora, na prática, é um tema, não tem religião, independe da pessoa ser católica, evangélica, espírita, ocultista ou coisa nenhuma. E outra coisa que eu sempre falo, a morte é uma saída do corpo, né? Vamos ter certeza dela, né? Olhando, e o que acontece? A morte sendo uma saída, todos estão destinados a uma dessas, independente de religião. Então, o fato é natural. Às vezes aparece alguém num curso e fala assim, você garante que se eu fizer um curso com você eu vou ter uma saída? Eu falo assim, olha, uma está garantida, que é a morte. Então, eu te garanto, uma você vai ter. Porque as pessoas entram muito com ansiedade também. E o detalhe, viu, Leandro? É legal estudar técnicas de projeção, recursos, sabendo que cada pessoa tem um jeito psicológico, energético, diferente do outro. Aquele exercício que funciona bem para um pode não funcionar bem para o outro, por característica. A única técnica infalível é uma pancada na cabeça. Se o cara desmaia, ele se projeta. Então, você deve receber muitas mensagens lá no teu canal. Tem muita gente que comete um erro nessa área, que é a ansiedade por técnicas projetivas, o consumidor de técnicas projetivas. Ele fica ansioso e a ansiedade já quebra. Então, vou dar um conselho para vocês. Qualquer técnica que você for fazer, de qualquer área parapsíquica, tem sempre uma possibilidade de acontecer o seguinte, nada, porque aquilo não funcionou para você. E outra, o tempo daquilo maturar. O cara faz aquela prática durante 3 dias e fala, não funcionou 3 dias. Não, faça durante 1 ano, até que o seu subconsciente registre aquilo e se torne parte de você. E não vai com muita ânsia, sabe? Procura aquilo que se adapta melhor para o teu caso. Por exemplo, alguém chega e fala assim, Leandro, eu tenho uma técnica de yoga fantástica. Aí você vê o cara passa a perna por trás, pô, não dá para ninguém fazer aquilo. Principalmente a gente, né? Principalmente a gente. Então, assim, adapte aquele estudo à sua fisiologia, seu biotipo, seu jeito de ser. Tem gente que é mais visual, gente que é mais auditiva. Tem, para uns, uma técnica respiratória melhor, para o outro, uma técnica de visualização, para o outro, uma meditação antes de deitar. Eu não sei, cada um deve desenvolver algum recurso que lhe deixe em equilíbrio, em paz e deite pensando naquilo, mas sem radicalismo. Eu vou contar um caso aqui, Leandro, é real.
Eu tinha um amigo que estudava projeção comigo, eu tinha 19, ele tinha uns 20, ele tinha uma esposa muito bonita. E aí ele ia para a cama cheio de livros, sentava na posição de lótus, ficava lendo, e a esposa aqui falava, amor, você vai demorar aí, você está atrapalhando o meu estudo. O que aconteceu? Passou um Ricardão que não estudava nada e ficou com a moça. Porque ele já não estava dando atenção a ela, porque ele ia para a cama pensando só em projeção astral. Tem que ter equilíbrio, né, e esqueceu a parceira. Equilíbrio, né? Em tudo, sabe? Você está casado, tem alguém do lado, a cama não é só sua, também tem outra pessoa. E você tem que ter o equilíbrio nisso. Se a pessoa não gosta do que você está lendo, não leva o livro para lá. Né? Em respeito a outra pessoa. Agora, respeito é via de mão dupla. Ela não gosta do tema, mas você gosta, ela vai ter que respeitar. Mas tem que ter um ponto de equilíbrio para não dar essas viajadas na maionese astral, Leandro. Eu fico muito preocupado com radicalismo em qualquer área, porque é muito ruim. E nessa área é muito perigoso. E se você me permite eu fazer um alerta, por favor. Muita gente tenta usar uma área como essa como fuga da realidade daqui. O objetivo dela não é um crescimento, não é uma experiência expansiva, é fugir da dura, tipo assim, isso aqui não presta, ninguém presta, vou para o astral superior encontrar meu mestre. É fuga, né? Então eu fico muito preocupado com isso, e você comentou comigo antes sobre possíveis perigos da saída do corpo. Na verdade, 99% é mito, passado desde a antiguidade, numa época que ninguém tinha informação. Então, por exemplo, a catalepsia projetiva, você acorda e não consegue se mexer, não tem perigo, mas muita gente achava que era perigoso no passado. E é uma sensação temporária. O demônio te e o demônio te segurando, o obsessor te pegando. Então tem muito disso. O perigo que eu vejo dentro desse estudo se chama perder o pé no chão, em função da realidade por lá de lá. Eu me preocupo muito em passar isso para as pessoas que estudam comigo, sabe? Perder de vista as coisas daqui e começar a achar que só o lado de lá é real, porque se você pegar o conceito hindu de Maya, ilusão, não é só aqui que é ilusão, lá também. Porque se você estiver fora do corpo, estiver iludido, não adianta o plano onde você está. Então a ilusão está na mente, não está nos lugares. É a gente enganado com as coisas. Inclusive, eu quando coloquei essa questão para você de perigo na projeção, é porque tem alguns canais aí, como eu sou youtuber, meu foco é o youtuber, eu sou youtuber, tem um canal que está com um vídeo falando sobre o perigo da projeção com mais de 120 mil visualizações, só um canal, onde ele diz que existem seres no plano dimensional extrafísico que têm a capacidade de cortar o seu cordão de prata. Besteira total. Primeiro, porque não é uma corda. E o termo cordão de prata, ele vem do Eclesiastes na Bíblia. Pode pegar aí, vocês estão assistindo Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Para facilitar, vai lá no versículo 1 até chegar no 7. O pregador da Bíblia, era um pseudônimo, né? Se desconfia que fosse o sábio Salomão. Ele dizia que na hora da morte rompe-se a corda de prata. O espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra. Então, ele falava desse elo e chamava de cordão de prata por metáfora. Posteriormente, os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata. Mas não é uma corda e muito menos de metal de prata, tá louco? É um feixe de energia, né, que lembra uma ligação que está conectado em todos os pontos do corpo e na parte da cabeça do corpo astral, e como ele é de energia, lembra uma coisa dourada, então ele pensou, lembra o brilho da prata, né? Então o nome pegou, mas tem o nome cordão astral, fio de prata, teia de prata, elo de prana lá na Índia, mas vem do Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7. Então não é um cordão para alguém chegar e cortar, é um feixe de energia que está ligado ao tempo de vida da pessoa aqui na carne e que só se rompe na hora da morte, ou seja, a morte rompe o cordão de prata. Não é o cordão de prata rompendo que vai causar a morte. E o espírito não tem capacidade de fazer. Não tem, porque, inclusive, por exemplo, nós não temos impressão digital igual os outros, Leandro. É individual. Nosso cordão de prata é feito das nossas energias. E nossas energias não tem nada igual, é personalizada. Então a vibração desse cordão é como se tivesse um código de barras no corpo astral e aqui isso que encaixa. Não tem como ninguém pegar isso. Não há como uma entidade vir cortar uma coisa que não é uma corda, é um feixe de energia. Então eu sempre digo, você quer romper o cordão de prata, vai lá dar um tiro na cabeça da pessoa. Porque isso vai romper o cordão de prata. Mas eu via muito isso, de que poderia entrar um espírito no meu corpo enquanto eu estava fora. Pô, eu sou médium, cara, desenvolvido, em sessão de desobsessão. Nem na sessão o espírito entra no corpo da gente. Isso. É um acoplamento áurico. Então tem muita informação sem embasamento.
Quem quiser cordão de prata, vai Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Mas procura ler desde o versículo 1 para botar no contexto. Que ele vai, a cada versículo ele vai envelhecendo o cara. Quando chega no 6, o cara morre, rompe a corda de prata. Então muita gente que fala do tema, me desculpe, eu não sei nem quem passou essa informação. Não vale nem a pena falar. Mas tem muita informação ruim, me desculpa, não é porque a gente está com a verdade nada. É pesquisa, é informação. E eu tô com 56, tenho saída desde os 15. Leandro, a quantidade de gente que na década de 70 disse que eu ia morrer porque eu tinha saída do corpo, é incrível. E a maioria deles morreu e eu não. Então, eu te digo, saída do corpo não mata, senão eu já tinha morrido, você tinha morrido, tantos outros autores e pesquisadores de livros teriam morrido disso. Não mata. O que mata, desculpa falar, é você estar dentro de um corpo, que aí um dia você vai ser obrigado Isso é certo. a sair. É líquido e certo que um dia você vai sair. Falar nisso, fazer até um registro aqui, mandar um abraço pro nosso amigo, né? Seu amigo também, o Saulo Caldeirão. O Saulo, ponta firme, cara, muito bom. O Saulo, eu conheço ele há muito tempo. É um dos melhores caras que está pesquisando e trabalhando com a projeção e divulgando de forma sadia. Tem outras pessoas também. O Moisés Ezagui, tá, meu amigo também, faz um trabalho ótimo. O Luiz Roberto Matos, lá de Salvador, autor do livro Sanacan. Tem o Dalton Roque, de Curitiba, faz um trabalho com o site dele na internet. Muito legal. E tantos outros que aqui me perdoem não lembrar agora de cabeça. Tem tantos amigos nessa área. Priorizem sempre pesquisadores sérios, pessoas que estão comprometidas com o lado evolutivo e da luz, do bem, sabe? Coisas positivas, né? Que faça a pessoa crescer nessa área. Tem muita informação truncada, mas isso não é coisa da internet, não. Sempre foi assim. É que a internet deu vazão para esse tipo de mito. Ampliou, né? Porque na década de 70 eu ouvia isso nos lugares. O pessoal, você faz saída do corpo? Cuidado, irmão. E a pessoa nunca tinha tido uma experiência. Eu estava tendo essa experiência e não achava nada daquilo. Pior, eram as pessoas que tentavam me engessar dentro de alguma doutrina, a partir do parâmetro particular dela. Então, eu escutava assim, Leandro: não coma carne, não faça sexo, deite-se vestido de branco, 3 dias meditando. Pô, você parece alguém que mora na caverna do Himalaia. É um eremita. Não, e eu assim, eu tinha uma namorada, eu ficava sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia era ficar nervoso. Porque ficava 3 dias sem fazer sexo, eu ficava roendo unha. Aí eu namorava a moça, tinha atividade sexual normal e depois tinha a projeção normal. Eu tenho uma técnica que fala sobre isso. Eu falo, não acumule energia exato, sexual. e inclusive a gente pode falar até que desde a velha Índia você tem todos os aspectos da Kundalini, a conversão de energia, incluindo o Tantra, né, e outras coisas, né, não bate. A questão da alimentação é outra que o pessoal faz um mito enorme, de que você comer carne vermelha, isso ou aquilo, dá uma polêmica isso. Eu me alimentei muitos anos de forma carnívora, hoje eu não como carne vermelha há muitos anos, mas eu digo para vocês, não melhorou nem piorou em nada, porque isso tem a ver comigo, não com o que eu como. Melhorou a sua saúde. Melhorou a parte da barriga, embora a gente... Aqui, os carboidratos deixa a gente com o chakra umbilical bem avançado. Então, tem muito mito em cima. É claro que se a pessoa vai comer uma picante de deitar, vai complicar, ou tomar uma caixa de cerveja. É tudo dentro do equilíbrio. O que eu digo, o que favorece as saídas do corpo é você estar bem com você mesmo, estar em equilíbrio. Descobre seu ponto de equilíbrio, que para um é comer isso, para o outro é não comer aquilo. Para um é fazer sexo, para o outro é dormir sem fazer. É individual, não vá nunca pelo padrão de ninguém, observe em conjunto e vê no conjunto o que se adapta ao seu particular, que deixa você em paz e feliz. Para um é isso, para outro é aquilo. Agora, tudo dentro do bom senso, do equilíbrio de uma pessoa normal. Perfeito, perfeito. Só pra gente finalizar aqui esse bate-papo, Wagner, o foco do meu canal também é ufologia extraterrestre. E eu estava comentando aqui com o Wagner que eu li um livro, eu não lembro o nome agora, é um livro até pequenininho, que você faz um relato onde... Uma lição extraterrestre. Isso, um livro que eu indico para todos. Viagem Espiritual 1, 2, 3, tem muito livro bom do Wagner. Quando ele fala para você não se focar em uma coisa só, não é você não estudar, você vai estudar, você vai buscar pessoas sérias. Quando eu digo para vocês que eu trago pessoas sérias, é porque eu pesquiso o Wagner, já acompanho o Wagner há mais de 15 anos. É muito tempo? Não é muito tempo, mas há 15 anos atrás eu tinha também só 15 anos. E eu tive a minha primeira experiência com 19 anos de idade. Foi um pouco depois do Wagner, mas a minha vida mudou e eu comecei a pesquisar. E a primeira pessoa que eu estudei projeção astral, emancipação do corpo, foi o Wagner Borges. Aonde eu quero chegar? Não é isso não, tá, gente? O que você já viu
lá no astral que você pode considerar que não era uma entidade espiritual humana? Extraterrestres, né? Porque, Que tipo? por exemplo, Leandro, se a raça humana tem a capacidade de sair do corpo, que é uma coisa que ainda não está plenamente desenvolvida, raças mais avançadas no universo já desenvolveram isso e outras coisas há muito tempo. Então, você pode ter uma saída do corpo, Leandro, e de repente encontrar alguém, que vamos chamar um extraterrestre, que deixou seu corpo lá dentro da nave e se projetou com um corpo astral, espiritual aqui, e encontra com você no meio comum, que é o plano extrafísico, na sua frente. Agora, é opinião minha, várias raças extraterrestres visitam a Terra, desde raças avançadas até outras um pouco mais frias, que lidam com a gente como se fossem cobaias. Agora, tem outras raças que tratam a gente como irmãos menores, e estão interessados na nossa evolução. Então, eu já vi desde humanoides iguais a gente, humanos, né, egressos de outro lugar, os famosos greys, aqueles caras com cabeção, e aí eu tenho uma visão particular. Eu acho que esses greys, por exemplo, de cada 100 contatos que se fala por aí, 90 são com eles. Sim, eu falo então, isso na palestra. É que acontece, é o tipo que mais aparece. Então eu acho que esse tipo, ele deve ter, dentre eles, igual nós, alguns legais e outros igualzinho a gente aqui. Perfeito. Não é isso? Então, por sintonia, semelhante atrai semelhante. Por sorte, eu sempre vi esses seres no lado positivo e tive feedback positivo também. Mas é claro, o universo é enorme, né? Tem de tudo, deve ter também coisa negativa. Por sorte, eu pude ver o lado positivo e os contatos que eu tive mais com esses greys foram sempre toques de consciência, de evolução, que nenhum ser do mal daria aquele tipo de toque. Porque, por exemplo, como é que um ser do mal vai chegar e falar assim, trabalha teu discernimento, filtra tudo e não acredita nem no que eu estou te falando? Jogando luz para você. Jogando luz. Uma entidade do mal, ele vai tentar elevar teu ego para cegar você. Vai te ludibriar. Vai ficar te elogiando, vai ficar até te ludibriar. E outra coisa, Leandro, que é muito importante, espíritos desencarnados aqui da Terra, mal intencionados, obsessores, assediadores, o corpo astral é dotado de alta plasticidade. Plasma o que a pessoa pensa. O que uma entidade obsessora faz? Plasma a forma de um grey ou de um extraterrestre, engana um médio, daí engana um grupo inteiro para vampirizar a energia. Isso. Aí depois quem vai levar a culpa? O tadinho do grey. Isso. Então tem esse lance também, que é toda a mistificação feita por entidades, plasmando entidades extraterrestres para engano, sedução negativa. E aí, gente, por favor, fica com muito cuidado, desconfia muito. Se o seu contato extraterrestre vem e fala para você abandonar a vida normal, fala que você é especial demais, fala que você vai ser arrebatado para Andrômeda e o resto do mundo vai acabar. Aí tá tudo equivocado, né? Leandro, se chegasse um extraterrestre aqui agora e falasse assim para mim, você é especial, eu falo, você não me conhece, cara. Aparta-se daqui. Você não me conhece. Outra, seu grupo é maravilhoso. Ih, cara, tem várias pessoas ali que têm dívidas kármicas, ali que estão estudando para melhorar. E aí ele fala, vou te levar para o paraíso. Não, o paraíso é aqui dentro, é um estado de consciência. Vai se catar. Agora, se é uma pessoa mistificada, fabulada, o ET fala assim, né, ou suposto ET, você é especial, ninguém nunca te entendeu por isso. Aí dentro da pessoa, a pessoa fala assim, eu sempre soube. Ela já cai, já cai na armadilha. Então isso vale não somente para contatos, possíveis contatos com extraterrestres ou entidades extrafísicas aqui da Terra, filtra tudo. Mentores do bem, seja de que lugar for, sempre vão priorizar a sua encarnação atual para você crescer, para cumprir o que você veio fazer aqui embaixo. Vão sempre te falar de equilíbrio, de fazer o bem sem olhar quem, de crescimento, de evolução. Vão apontar às vezes seus piores defeitos para ver se você melhora. Vão assim tentar o máximo possível ajudar na sua evolução. E para ajudar na evolução não é com engodo ou elogio. É um professor e um aluno, e o professor não vai aliviar o aluno, vai falar, ó, cresce, você tem potencial, evita isso, trabalha isso aqui em você, e outra, você está encarnado, valoriza a encarnação, respeita os outros, vive, deixa viver, respeita tudo e evolui. É o que eles vão passar. É liberdade de consciência. Isso. Pessoal, trouxemos aqui hoje, como prometido, Wagner Borges. Wagner, muito obrigado. Leandro, eu e o Leandro, a gente tem uma coisa em comum. O Leandro mora em Nova Iguaçu, em Vila de Cava. Isso. Eu cresci na Baixada Fluminense em Duque de Caxias. Então, nós dois crescemos na região da Baixada Fluminense, uma região que socialmente tem muitos problemas. E parte dos meus amigos, Leandro, assim, é uma leva de garotos
2 viram médicos, 1 vira engenheiro, 3 viram policiais, 2 viram traficante, o outro vira... É uma leva de garotos que jogam bola no mesmo bairro. Verdade. E vão crescendo. Perdi muitos amigos envolvidos com o lance da droga, com tiroteios, eu vi cadáveres, a minha casa tinha buraco de bala na parede. Então, eu cresci num meio muito difícil e tendo as primeiras projeções ali. Então, muitas vezes, eu era levado fora do corpo para dar passe num amigo meu que tinha sido assassinado na rua aquele dia. Então, a minha iniciação não foi indo para Orion, nem para o templo tal. Foi na Baixada Fluminense, ralando ali, ajudando. E isso me ajudou muito a desenvolver raça, força de vontade. E o melhor, Leandro, o Leandro também tem a mesma formação. Você cresce ali com negro, branco, nordestino, alemão, judeu, todo mundo na mesma dificuldade. Então você aprende o universalismo na marra, você aprende a quebrar qualquer noção de racismo, você cresce igual e isso a gente leva para o resto da vida. Canal Leandro Maktub, Ufologia e Espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos. Em breve mais um bate-papo com o Wagner lá do IPPB. Muito obrigado, namastê a todos. Um abraço, pessoal. Legal, bate-papo tranquilo, eu gosto bem simples, viu? Obrigado. Ainda bem que não deu cozido. Ih, caramba, rapaz! Ah, não, achei que a gente tinha